5 tópicos essenciais no dia a dia em alemão, importantes para quem já mora ou para quem vai mudar para a Alemanha, para a Áustria, para a Suíça. E, obviamente, esses 5 tópicos vão ajudar você a acelerar a comunicação em alemão. Então, imagine só você, dentro de poucos meses, falando com autonomia e como isso ajudaria a mudar a tua vida para melhor. Fala, pessoal, beleza? Meu nome é Ravili e eu ajudo brasileiros a aprender alemão em 6 meses e se tornarem independentes para resolverem as coisas do dia a dia, sem depender de uma outra pessoa, num país que fala alemão, seja Áustria, Alemanha ou Suíça. Essa aula aqui, direto ao ponto, traz ensinamentos que vão te ajudar a aprender alemão em 6 meses e se tornar independente no idioma. É uma grande oportunidade de você acelerar o aprendizado de alemão e poder conduzir uma vida melhor num país de língua alemã. Hoje vou abordar algo muito importante, principalmente para quem já mora ou para quem está de malas prontas para vir para cá, para a Alemanha, para a Áustria ou para a Suíça. São 5 tópicos essenciais no dia a dia. Isso com certeza vai te dar autonomia para resolver as coisas e vai te ajudar a acelerar o processo de aprendizado para que você aprenda dentro de poucos meses. Com certeza é possível aprender alemão em um curto espaço de tempo, principalmente se você aplicar as estratégias e técnicas corretas. Mas não confunda, ser independente no alemão não é falar tudo perfeitamente. Você vai cometer erros, mas as pessoas vão te entender. Ser independente no alemão não é saber todas as palavras da língua alemã. Obviamente você vai precisar evoluir, melhorar seu vocabulário continuamente. Ser independente no alemão não é falar sem pausas. Obviamente você vai precisar fazer pausas para pensar e tudo mais, mas ser independente é se comunicar razoavelmente e resolver suas coisas sem depender de uma outra pessoa. Por fim, ser independente não tem nada a ver com entender e usar termos técnicos das várias áreas da ciência, supondo que você em português sabe falar de matemática, de biologia, de química, de física e tudo mais, e aí você, em alemão também eu quero falar sobre tudo isso. Não, independência não é isso. Independência é você resolver as coisas do dia a dia sem depender de uma outra pessoa. É muito importante eu confessar para vocês que se eu tivesse acesso a esse tipo de conteúdo quando eu estava no começo, as coisas teriam sido bem diferentes, porque eu teria muito mais autonomia, muito mais confiança na hora de me comunicar em alemão. Eu certamente teria aprendido em poucos meses usando as estratégias que eu passo hoje para os meus alunos, né? Claro que aqui nas redes sociais eu não consigo trazer todo o meu programa completo e tudo mais, mas eu consigo trazer uma parte compilada para vocês, que com certeza vão ajudar, desde que vocês coloquem tudo em prática. Essa aula aqui não é um conteúdo ensinado nos cursos tradicionais, até porque se os cursos tradicionais focassem em acelerar teu aprendizado, eles perderiam mensalidades. Eles querem te manter lá por anos para que você realmente dê lucro para eles. E esse conteúdo de hoje também não é algo surreal, do tipo assim, não vou usar isso e tudo mais. Pelo contrário, conteúdo prático que vai resolver algo ali na sua vida, uma demanda da sua vida. Alguns de vocês têm o objetivo de falar alemão em alguns anos e está tudo bem com isso. Mas meu objetivo aqui é acelerar teu sucesso, é realmente fazer com que você aprenda alemão em 6 meses ou menos, focando na independência no idioma. Então, já adiantando, fica comigo até o final, anote tudo, porque não tem conteúdo assim na internet, não do jeito que eu vou mostrar para vocês. A partir de agora, eu vou seguir a aula que eu preparei para vocês aqui, justamente para não esquecer nada. Vamos lá. Primeiro tópico essencial no dia a dia em alemão, registro de endereço. Então, quando você muda para a Alemanha, você tem um prazo, daqui a pouco eu vou falar qual é esse prazo, mas você tem um prazo para registrar seu endereço num órgão da prefeitura, beleza? E aí, em alemão, a palavra registro, né, é Anmeldung. Anmeldung. Die, é uma palavra feminina, né? Die Anmeldung. Então, esse comecinho aqui, a sílaba tônica fica em cima desse comecinho. Anmeldung. Anmel, L, língua só para o céu da boca, de Anmeldung, né? Significa registro. Ravili, como é que eu falo, então, registro de endereço, registro do domicílio? Die Anmeldung des Wohnsitzes. Die Anmeldung des Wohnsitzes. Ou seja, o registro de domicílio, o registro de endereço, né? Die Anmeldung des Wohnsitzes. Beleza? Então é o seguinte, esse registro de endereço é de obrigação legal. O que é que significa isso? Por lei, você é obrigada a registrar seu endereço na Alemanha. E qual é o prazo para isso acontecer? A partir do momento que você entra no novo apartamento, você tem um prazo para fazer esse registro de endereço. 2 semanas. Realmente você tem 2 semanas para fazer isso. Se você passa desse prazo, obviamente, pode ter algum tipo de complicação para você, beleza? Então, realmente é muito importante que você tenha familiaridade com esses termos, né? Anmelden, ou mesmo o verbo
sich anmelden, que é se registrar, né, tudo mais. Então é muito importante que você saiba dessas palavras, que você tenha contato com esse tipo de informação, porque você, quando mora num país aqui de língua alemã, você precisa registrar seu endereço, beleza? Agora imagine só que você mudou para a Alemanha, se instalou no novo apartamento e você não sabia que tinha que se registrar. É um grande problema, né? Você pode realmente enfrentar um grande problema. Agora, sabendo que você tem que se registrar, né? E você realmente se vira no alemão, você é independente no idioma, você pode simplesmente procurar as informações na internet, ler tudo em alemão e ir lá no setor responsável para fazer esse registro. Porque o que acontece é o seguinte, quando você está lendo sobre essas burocracias, quando você muda para a Alemanha, é realmente tudo muito cansativo, tem muita coisa para resolver. E se você não é independente no idioma, não estudou esses temas antes, fica tudo muito exaustivo. Você lê, às vezes, um parágrafo e fica muito, muito, muito cansado. A ambulância me desconcentrou um pouquinho, mas vamos lá. Então, imagine só, você muda para a Alemanha e aí você tem que resolver várias burocracias, inclusive, eu vou tratar com vocês desses tópicos aqui nessa aula. Primeiro tópico, registro de endereço. Então, você mudou para cá e aí você tem que pesquisar sobre isso, né? Se você realmente tem essa informação de que isso é necessário fazer, você vai pesquisar sobre isso, procurar o endereço, ler as informações, qual a documentação que você precisa levar, qual o prazo que você tem. E as informações estão em alemão, então realmente é muito cansativo se você não sabe alemão, ficar usando o Google Tradutor o tempo inteiro, às vezes o Google Tradutor vai traduzir alguma coisa ali errada e tudo mais, mas se você tem uma independência no alemão, isso significa que você consegue entender razoavelmente esses aspectos práticos do dia a dia, né? Realmente um curso que foca na sua independência no idioma tem que trazer esse tipo de tema para que você realmente tenha certa autonomia ao ler, para entender, para ir lá resolver e tudo mais, beleza? Então, imagine só que você, então, tem autonomia no idioma alemão, é independente no idioma, já estudou sobre esse tema, você entra no site, pega as informações, e aí você vai lá no setor para resolver a situação. E você está dentro do prazo, realmente. Algumas coisas atrasaram, alguma documentação, o contrato que você precisa apresentar. Só que aí, faltando mais ou menos um dia para finalizar esse prazo de 2 semanas que você tem, você foi no setor responsável para fazer seu registro de endereço. Mas o funcionário chega para você e fala que você está fora do prazo. E aí? Chega para você e fala que você está fora do prazo, só que você tem razão, você está dentro do prazo. E é muito comum isso que quando você realmente não tem autonomia para falar o idioma, é muito comum que às vezes você é passado para trás, ou às vezes você tem que abaixar a cabeça. Não é que você tem que abaixar a cabeça, mas naquele momento você não consegue se comunicar, o funcionário ou não quer falar inglês, ou não sabe falar inglês, ou então às vezes você também não sabe falar inglês, e aí você não consegue resolver a situação por causa do idioma. Às vezes não consegue defender o seu direito porque está faltando vocabulário e tudo mais. Então, acontece, não é que pode acontecer, acontece com muita gente de a pessoa tentar resolver uma situação e não conseguir porque o funcionário está errando, interpretou errado, está dizendo que a pessoa não tem direito, sendo que a pessoa tem aquele direito. Se o funcionário chegar para você e falar assim, ó, infelizmente seu prazo passou, né? Porque você se instalou no dia tal e já se passaram 2 semanas e tudo mais. E às vezes você tem que explicar um contexto, falar assim, ó, embora o contrato tenha sido assinado nessa data, eu entrei em X data, então realmente eu tenho o meu direito aqui, eu tô certo, realmente eu não passei desse prazo de 2 semanas e não sei o que não sei o que. E aí você vai mostrar lá quando você chegou aqui na Alemanha, ou, enfim, passagem aérea e tudo mais. E você pode, inclusive, falar o seguinte, ó, supondo que a pessoa disse que você passou do prazo, ou que o prazo é de 1 semana, por exemplo. Ah, o prazo é 1 semana. Você sabendo que o prazo é realmente de 2 semanas, você pode falar a seguinte frase que eu anotei para você aqui, ó. Você pode falar o seguinte, ó. Für die Anmeldung habe ich 2 Wochen nach dem Einzug Zeit. Vou falar devagarinho para você treinar a pronúncia. Für die Anmeldung, ou seja, para o registro, habe ich 2 Wochen nach dem Einzug Zeit. Ou seja, para esse registro, eu tenho 2 semanas depois de me mudar, realmente depois de entrar nesse novo apartamento, beleza? Então, der Einzug, que é uma das palavras que tem nessa frase, significa realmente entrada. Entrada onde? Entrada nesse novo apartamento. E nach dem Einzug significa depois da entrada nesse novo apartamento. Lembrando que, originalmente, a palavra Einzug significa
entrada em uma palavra masculina, né? Então, der Einzug. Mas se você realmente declinar no dativo, que a palavra na, a preposição nar, está pedindo o dativo aí, o que é der se transforma em dem. D-E-M, dem. Por isso que ficou, então, nach dem Einzug. Depois da entrada. Entrada no novo apartamento. Então, repetindo a frase. Für die Anmeldung habe ich 2 Wochen nach dem Einzug Zeit. Então, depois de me mudar, tenho 2 semanas para fazer o registro. Então, é muito importante que você tenha essa informação para que você não perca o prazo, para que você não passe nenhum aperto. Agora, imagine como seria maravilhoso se você, ainda estando no Brasil ou em outro país, antes de vir para a Europa, você tivesse informações sobre o Anmeldung, sobre o registro, né? E aí você já sabe quais são os documentos que você tem que providenciar e tudo mais. Então, isso te economizaria tanto tempo, você não tem ideia. Realmente, eu queria ter tido esse tipo de informação quando eu estava no começo, quando eu ainda estava no Brasil, mas infelizmente eu não encontrei vídeo assim na internet. Na verdade, eu nem sabia procurar sobre isso, era um ponto cego, né? Ou seja, eu nem sabia que eu tinha que fazer o registro de endereço e tudo mais. Hoje em dia, as coisas estão mais fáceis de encontrar, tem muito vídeo sobre essas coisas atualmente, mas na minha época não tinha essa quantidade de vídeos que tem hoje. Eu realmente não sabia que aqui na Alemanha eu tinha que fazer o registro de endereço, né? Eu não sabia nem procurar sobre isso, porque era um ponto cego, eu não sabia que era desse jeito, entende? O segundo tópico essencial no dia a dia em alemão é sobre aluguel de apartamento ou de casa. Realmente, esse tema é bem abrangente, dá para a gente falar de documentação, alugar casa ou apartamento, ou morar numa república de estudantes, enfim. É um tema bem abrangente, mas eu vou focar na minha experiência, porque depende muito de pessoa para pessoa, né? A pessoa tem família, não tem? Tá solteiro? É estudante ainda ou já está trabalhando? Quer morar sozinha? Quer morar com outras pessoas? Eu vou falar da minha experiência pessoal e o que é que eu fiz estrategicamente falando para melhorar o alemão. Primeira coisa que eu fiz foi procurar um site na internet em que eu podia criar um perfil e procurar por apartamento, procurar por república, na verdade. Eu queria morar numa república de estudantes, porque quando eu vim para a Alemanha, eu vim para fazer um mestrado em Direito. E aí eu descobri o site mais famoso, vamos colocar assim, é o site mais acessado, que é o site WG Gesucht. WG, então WG, WG Gesucht. Gesucht, G-E-S-U-C-H-T. WG Gesucht. Você coloca isso no Google que você vai achar esse site, né? O final é .de, né? .de. .de porque é um site alemão, beleza? Você vai entrar nesse site, se você estiver em busca de apartamento, lá você vai encontrar também casa, apartamento para morar sozinho e tudo mais. Mas ele é muito bom também para você encontrar alguma república de estudantes, né? Alugar ali um quarto e tudo mais. O que acontece? Eu criei um perfil nesse site e aí, logo nas primeiras semanas, eu percebi o seguinte, cara, eu tenho que criar um perfil aqui interessante, né, com fotos, obviamente, para passar uma segurança para a pessoa que realmente vai ver o meu perfil ali e tudo mais. E o textinho também, preocupei bastante também com o texto que eu coloquei nesse site. Um texto, assim, mais simpático, falando realmente que estava em busca de um apartamento, que eu queria morar com alemães para desenvolver o idioma e que eu era estudante, que eu queria fazer um mestrado na Alemanha e tudo mais. Então, realmente, eu reservei um tempo para criar um bom perfil para que eu aumentasse minha chance de conseguir um apartamento. No início, eu queria morar com outras pessoas, porque eu pensei o seguinte, estrategicamente falando, é ótimo, porque eu vou me comunicar em alemão com os alemães. Eu não queria morar com brasileiros, não que eu não goste de brasileiros, eu sou brasileiro e seria maravilhoso morar com brasileiros, né? Dar risada pra caramba, a gente é um povo mais aberto, mas estrategicamente falando, para eu desenvolver melhor o idioma, eu quis morar com alemães, né? Realmente isso ajudou bastante e ajuda, se você pensar assim, vai te ajudar se você puder fazer isso, né? Se você, enfim, é solteiro ou tem possibilidade de fazer isso, eu recomendo você morar com alemães e procurar, a princípio, nesse site. É um site muito bom para que você procure apartamentos, né? Repúblicas e tudo mais. Então, eu percebi isso também, eu percebi uma outra coisa, que é um pouquinho difícil para estrangeiro conseguir morar numa república alemã. Enquanto um outro alemão, ele aplica menos vezes e já consegue uma vaga, para quem é estrangeiro realmente é mais complicado. Só que é o seguinte, para eu criar esse perfil no site WG Gesucht, realmente demorou bastante, porque eu ainda não era independente no idioma. Lembrando que o site WG Gesucht é um site que você vai buscar ali apartamento, né? Pode ser um apartamento compartilhado, individual, enfim. WG Gesucht, beleza? Então, realmente para mim foi muito difícil, foi muito penoso, porque se eu colocasse em inglês,
realmente eu limitaria um pouquinho mais. Eu queria morar com alemães, então eu coloquei em alemão. Aí eu usei Google Tradutor, com o tempo pedi ajuda de alemães e tudo mais. Foi tudo muito complexo, muito demorado. Mas se você tiver independência no idioma, você consegue realmente fazer ali um perfil muito, muito bom para que você aumente sua chance de conseguir um apartamento, seja individual, compartilhado, na Alemanha, Esse site, enfim, é alemão. Você pode procurar o site relacionado à Áustria, ou à Suíça e tudo mais, beleza? Agora, imagine só que você realmente conseguiu criar um ótimo perfil nesse site, com fotos e um textinho lá convidativo e tudo mais, falando o que é que você está buscando. E aí você conseguiu fazer isso porque você sabe alemão. Então, olha só a frase. Ich konnte ein gutes Profil erstellen, weil ich Deutsch kann. Então, ich konnte, eu pude, né? Ich konnte ein gutes Profil erstellen, weil ich Deutsch kann. Então, eu pude criar um bom perfil porque eu sei alemão. Agora, uma dica bem interessante aqui de pronúncia, que é o seguinte. Quando você tem os verbos separáveis, e aí o verbo está ali no infinitivo, a sílaba tônica, ou seja, onde você vai dar ênfase, fica em cima do prefixo. Então, por exemplo, anmelden, né? O verbo sich anmelden. An é um prefixo. Então, é um prefixo separável. Então, a sílaba tônica fica em cima do prefixo. Anmelden. Ou então, mitkommen, né? Vir junto. Mitkommen. A sílaba tônica fica em cima de mit, porque mit é um prefixo separável. Mitkommen. Ou se tem um verbo, por exemplo, einkaufen, né? Fazer compras. Ein é um prefixo separável. Mas quando está ali juntinho com o verbo, einkaufen, você vai falar, a sílaba tônica vai ser em cima do ein. Einkaufen. Agora, olha que coisa interessante. Quando você tem os verbos inseparáveis, ou seja, existem prefixos que não se separam dos verbos. E aí, quando você tem um verbo inseparável, né, que ele tem um prefixo, mas esse prefixo não se separa, a sílaba tônica não recai em cima do prefixo. A sílaba tônica não é ali no prefixo. Normalmente é ali na segunda ou terceira sílaba. Então, por exemplo, o verbo erstellen tem um prefixo, que é esse ER no início aí. Erstellen. Só que a sílaba tônica não fica em cima de er, fica em cima da segunda letra E. Então, erstellen, erstellen, erstellen. Um outro exemplo, o verbo empfehlen é um verbo inseparável, porque emp é um prefixo que não se separa. Então, a sílaba tônica não vai recair em cima de emp, vai ser ali na segunda sílaba. Empfeh, vai ser em cima do fe. Empfehlen, que é o verbo recomendar. Empfehlen, empfehlen. Então, pega essa dica aí de pronúncia, beleza? Agora pensa comigo, não seria maravilhoso se você, ainda no Brasil, já tivesse algumas entrevistas agendadas, né, para visitar alguns apartamentos e tudo mais aqui na Alemanha, na Áustria, na Suíça? Seria maravilhoso. E dá para você fazer isso. Você realmente criando um perfil no site que eu te falei, por exemplo, principalmente se você vier para a Alemanha, e você realmente consegue economizar muito, muito tempo, porque quando você está aqui é muita burocracia para resolver. Quem está vendo esse vídeo e mora aqui já há algum tempo sabe do que eu estou falando. Terceiro tópico essencial no dia a dia em alemão: matrículas. Matrículas onde? Curso de alemão, numa escola, principalmente se você tem filhos, vai matricular seu filho na escola, universidade, Ausbildung, ou seja, você vai fazer um curso técnico na Alemanha, então, Ausbildung, Ausbildung, sílaba tônica é a primeira. Então, a depender da tua necessidade, você vai fazer um curso de alemão, vai fazer um curso técnico, vai entrar na escola, vai entrar na universidade, e, obviamente, a depender do que você vai fazer, o tipo de matrícula é diferente, os documentos exigidos são diferentes. Então, se você, principalmente estando no Brasil, já consegue fazer isso com certa autonomia, você economiza muito, muito tempo. Mas independente de você estar no Brasil ou num país de língua alemã, se você é independente no idioma, você consegue resolver isso com muito, muito mais facilidade. Eu lembro muito bem que quando eu fui me matricular no curso de alemão, foi tudo muito cansativo, porque o processo seletivo era um pouquinho mais complicado, porque eu fiz um curso da universidade, eu não fiz um curso de uma escola particular, era um curso oferecido para a universidade, que era um preparatório para você, inclusive, estudar na universidade. Então, era mais concorrido, porque o valor da mensalidade era um pouquinho mais abaixo do que o valor praticado no mercado para as escolas, para curso de alemão, e aí era mais concorrido, e o processo seletivo era um pouquinho mais penoso, não era só em uma data eu ir lá e resolver. Eu tinha que ir lá umas 3 ou 4 vezes. Primeiro,
fazer a matrícula da prova de nivelamento. Aí você faz a prova de nivelamento. Pô, mas gente, eu não sei quase nada de alemão, para que prova de nivelamento? Já sei meu nível. Não, tem que fazer. Depois da prova de nivelamento, você pega o comprovante, leva não sei aonde para fazer uma outra coisa. Depois tem uma entrevista, depois tem isso, tem aquilo. Falei, meu Deus, muito cansativo. E realmente, lendo as informações no site, eu não conseguia entender direito. Às vezes, um site ali de um textinho de 3, 4 parágrafos, eu demorava 1 hora para entender. 1 hora. Traduzindo, olhando, será que tá certo ou não tá? Relia. E depois de 1 hora, eu estava cansado, parecia que eu tinha trabalhado 8 horas. No meu nível de cansaço mental, uma coisa absurda, assim. Eu fiquei realmente admirado o quanto realmente cansa você tentar entender algo sem conseguir, tentar resolver um problema num país de língua alemã, sendo que você não estudou esse tema antes, ou então ninguém nunca te falou sobre aquilo, você está resolvendo tudo sozinho, ou pede ajuda de alguém, mas alguém não pode naquele dia e você tem que resolver imediatamente. Tudo é muito, muito, muito cansativo. Então, realmente, vale muito a pena você se esforçar para ser independente e resolver essas coisas com autonomia, porque se você estiver sozinho e não tem autonomia no idioma, é tudo muito, muito cansativo e demora o dobro, o triplo, enfim. Beleza? Então, supondo que você já tem certa autonomia no idioma alemão, você pode jogar algumas frases no Google. Eu separei aqui para vocês 4 frases. Vocês podem anotar essas 4 frases para vocês anotarem. Supondo que você quer fazer um curso de alemão. Para você que quer fazer um curso de alemão, você pode pesquisar na internet o seguinte: Anmeldung für einen Deutschkurs in, mais o nome da cidade. Então, Anmeldung für einen Deutschkurs in, mais o nome da cidade. Mas, Ravile, só eu colocar mais simples. Eu coloco lá no Google Deutschkurs e o nome da cidade. Beleza, tranquilo. Mas eu fiz assim para vocês já ir direto para a página de inscrição de matrícula, entende? Já vai certinho para a página lá da escola que tem na sua cidade, da cidade que você quer morar e tudo mais. Você já vai para a página fazer a matrícula. É claro que eu não recomendo você fazer um curso tradicional de alemão. É só para gente realmente que precisa por causa do visto. Então, tem gente que tem que fazer um curso tradicional na Alemanha, se matricular na escola, porque se não for assim, não recebe o visto. Nesse caso, beleza. Mas se você tem escolha, nem entre em escola tradicional, porque elas são completamente ineficientes. Eu falo porque eu passei por isso. Então, aprendi alemão todo quadradão. No dia a dia, era um outro alemão. Segunda frase para você, na verdade é uma pergunta. Supondo que você quer fazer um Ausbildung, ou seja, um curso técnico. Então, você pode digitar a seguinte pergunta no Google. Wie, que é como, wie bewirbt man sich für eine Ausbildung? Então, wie bewirbt man sich für eine Ausbildung? Então, como é que você se candidata, né? Como se candidatar para um Ausbildung, para um curso técnico? Então, você joga isso lá no Google e você vai ter as informações necessárias. Obviamente, você pode fazer curso técnico em várias áreas, você vai escolher aquilo que é adequado para você, mas você pesquisando isso no Google, você vai olhar a documentação que você precisa para realmente se inscrever num Ausbildung, beleza? Ravine, não, no meu caso aqui é a universidade, eu tenho interesse em entrar para fazer uma graduação, para fazer um mestrado e tudo mais. Então, você pode digitar a seguinte pergunta no Google. Wie bewerbe ich mich an einer Uni? Então, como é que eu me inscrevo na universidade, né? Wie bewerbe ich mich an einer Uni? Beleza? Então, é você realmente querendo saber como é que é esse processo aí seletivo na universidade. Qual documentação precisa apresentar? Tem concorrência vestibular como no Brasil, não é? E tudo mais. Você pode pesquisar assim no Google, beleza? Ou, o que é inclusive muito recomendável, você, cara, eu já sei o curso que eu vou fazer na Alemanha. Eu sei ali mais ou menos onde eu quero morar. Você procura a universidade onde você quer morar, entra no site da universidade e lá no site da universidade você vai encontrar as informações, porque aqui na Alemanha as universidades elas têm mais autonomia. E às vezes cada universidade tem suas peculiaridades em relação ao que exige, ou é mais flexível ou menos flexível, então realmente eu te aconselho você entrar no site da universidade e pesquisar aquilo que você realmente quer, beleza? E, por fim, nós temos aqui também relacionado à universidade, você também pode digitar o seguinte no Google: Bewerbung an einer Universität. Bewerbung an einer Universität.
né? Ou seja, você ali querendo se matricular na universidade, se candidatar para entrar na universidade. Então, imagine só como seria muito bom se você, ainda morando no Brasil, conseguisse resolver essas coisas de matrícula na universidade. Seria muito, muito bom. Eu, infelizmente, não tinha muita informação quando eu vim para cá. Então, eu pensei, não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é imersão. É eu morar na Alemanha o quanto antes, e lá eu vou aprender alemão e realmente vou entrar no mestrado que eu quero fazer. Na verdade, se eu fosse voltar no tempo, é claro que tudo na vida é um aprendizado, né, gente? Tipo, a gente passa por situações, por desafios, e essas situações e desafios servem para que a gente cresça, para que a gente realmente não cometa os mesmos erros e para que a gente olhe, cara, realmente eu faria diferente se eu voltasse atrás, mas eu aprendi alguma coisa com isso? Eu fiquei mais forte de alguma forma? Fiquei mais forte. Aprendi bastante coisa com as decisões que eu tomei na minha vida, mas teria sido mais leve, eu teria ganhado mais tempo, economizado mais tempo se eu tivesse feito muita coisa no Brasil ainda. Porque eu estava na minha zona de conforto, eu tinha meu trabalho, tinha minha autonomia. Então, se eu tivesse ali, pelo menos me tornado independente no idioma alemão no Brasil, tivesse aplicado para a universidade, ainda morando no Brasil, tivesse resolvido tudo ainda no Brasil, pô, teria sido muito melhor vir para a Alemanha já mais independente no idioma alemão, sabendo como tudo funciona, já matriculado na universidade, teria sido muito maravilhoso. E realmente, aproveita esse conselho que eu estou te dando, porque você pode fazer diferente. Primeiro, se tornar independente no idioma e depois mudar para a Alemanha. Esse seria o meu conselho para você. Porque se você muda para cá achando que ah, não, é processo de imersão, eu tenho que mudar para a Alemanha o quanto antes, porque eu tenho que ouvir falar alemão o máximo que eu puder. Claro que isso é bom, não estou dizendo que isso é 100% negativo, mas você consegue, mesmo morando em outro país, você consegue desenvolver seu alemão. Por quê? Principalmente hoje em dia, tecnologia. Então você pode, se você quiser, ouvir alemão. Enquanto você está acordado, você ouvir só coisa em alemão, você pode. Olha o tanto de canal que tem aí no YouTube para você ver, vlogs e tudo mais. Olha o tanto de filme que tem na internet, enfim, na Netflix e tudo mais, para você ver, que você pode ver em alemão. Né? Os sites jornalísticos também, você pode ver em alemão e tudo mais. Embora assistir jornal em alemão não recomendo para você desenvolver o alemão, não, porque é muito formal e tudo mais. Mas, enfim, você entendeu o que eu quero dizer. Se você realmente quer ter imersão, mesmo morando em outro país, é possível. É possível. E é muito melhor você, às vezes, estudar tendo a sua autonomia ainda no Brasil do que estudar aqui na pressão, tendo que passar em prova e tudo mais. Quem está passando por isso, quem já passou por isso, sabe exatamente do que eu estou falando aqui. Quarto tópico essencial no dia a dia em alemão: entrevista de emprego. Vorstellungsgespräch, entrevista de emprego. Só que antes mesmo da entrevista, você realmente vai aplicar para aquela vaga ali que você está querendo, né? Então, carta de apresentação e currículo são os documentos, são documentos indispensáveis para você realmente fazer para você realmente pleitear uma vaga de emprego aqui na Alemanha. Então, são documentos muito básicos, são documentos básicos que você tem que apresentar. Então, currículo em alemão e uma carta de apresentação. Ravili, o que é carta de apresentação? Como a expressão já diz, carta de apresentação, nessa carta de apresentação, normalmente de uma página, você vai colocar a sua motivação. Por que que você está querendo aquela vaga ali? Qual é a sua motivação? Como é que você pode ajudar? E você também vai se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sua personalidade, o que é que você já fez, obviamente tudo de forma resumida. Mas é isso, a carta de apresentação é sobre sua motivação para aquele trabalho específico e você fala um pouquinho da sua personalidade, como é que você se comporta, se você gosta de trabalhar em time ou não e assim por diante. Em relação ao currículo, aqui na Alemanha é muito comum currículo com foto, né? Obviamente currículo em alemão, e existem sites que você pode consultar que já tem lá, tipo, um modelozinho assim, pré-pronto, e você vai só colocando ali suas informações e tudo mais, beleza? Como é que é, então, currículo em alemão? A palavra currículo é uma palavra masculina, então, der Lebenslauf. Lebenslauf. Pode repetir comigo. Der Lebenslauf. Sílaba tônica é a primeira, e fica em cima do primeiro E. Le. Lebenslauf. Der Lebenslauf. Lebenslauf, tudo junto. Lebenslauf. Beleza? Então, currículo. Ravili, como é que é carta de apresentação em alemão? É uma palavra neutra. Das Anschreiben. Das Anschreiben. Das Anschreiben.
ou no finalzinho com EN, você pode fazer som de engolindo, né? Das Anschreiben. Das Anschreiben, né? A carta de apresentação. Realmente, eu lembro muito bem que quando eu pleiteei uma vaga para fazer um estágio em direito criminal, realmente eu tinha que fazer uma carta de apresentação, obviamente tinha que ter meu currículo. E realmente foi muito penoso fazer uma carta de apresentação, porque você quer escolher as palavras corretas, você quer realmente convencer que você é adequado para aquela vaga ali e tudo mais. Então, realmente eu ainda não era independente no idioma alemão. Eu lembro muito bem que eu tive que fazer essa carta de apresentação, aí eu revisava ela todos os dias, dias depois eu revisava de novo, não sei o quê, meio que buscando a perfeição, entre aspas, né? Perfeição é algo meio abstrato assim, mas a gente quer fazer o nosso melhor. E aí, enfim, era tudo muito penoso criar essas documentações sem ser independente no idioma alemão. Hoje em dia, tudo se tornou muito mais fácil, obviamente, e o que eu te recomendo, corra atrás da sua independência no idioma, porque tudo vai ficar mais fácil para você. Focar na independência no alemão é realmente dominar esses aspectos práticos do dia a dia. Tudo que a gente está conversando aqui hoje tem a ver com esses aspectos práticos, né? Entrevista de emprego, currículo, procurar apartamento para morar, se matricular numa escola, na universidade e tudo mais. Isso tudo realmente é muito importante você dominar em alemão. Agora imagine só que você realmente conseguiu escrever uma carta, uma boa carta de apresentação, porque você é independente no idioma alemão. E aí você pode simplesmente falar o seguinte: Da ich Deutsch kann, pô, já que eu sei alemão, da ich Deutsch kann, konnte ich ein gutes Anschreiben formulieren. Então, pô, já que eu sei alemão, eu pude realmente formular, né, escrever, formular, criar uma boa carta de apresentação. De novo a frase, da ich Deutsch kann, já que eu sei alemão, konnte ich ein gutes Anschreiben formulieren. Então, já que eu sei alemão, eu pude formular, no sentido de elaborar, uma boa carta de apresentação. Então, imagine só que você é independente no idioma e você consegue realmente fazer um bom currículo, porque imagine só, na verdade, imagine que você é um bom profissional. Você, inclusive, até estudou, tem uma boa formação, tem um bom currículo, mas não basta você ter só um bom currículo, você tem que saber como fazer isso em alemão, né? Como convencer em alemão, na carta de apresentação também. Às vezes o currículo é bom, só a carta de apresentação é ruim. E às vezes o empregador ele vai ler a carta de apresentação com erro gramatical ou com erro, um erro crasso de alemão e tudo mais. Ou então você não soube elaborar uma boa carta uma carta de apresentação que convence a pessoa. Realmente, obviamente, você não vai mentir na carta de apresentação, não estou falando isso, mas você pode convencer, escolher as palavras corretas para que você realmente consiga convencer o empregador a te contratar. E para que você escolha as palavras corretas, obviamente é importante que você seja independente no idioma alemão. Quinto tópico essencial no dia a dia em alemão: abertura de conta no banco. É muito importante que você, desde o início, ali na primeira semana, na segunda semana, já abra uma conta no banco. Por quê? Você vai pagar seu aluguel através de débito bancário. Você vai pagar, por exemplo, um contrato de telefonia, internet, através de débito, enfim, é necessário você ter uma conta no banco. Para quem é estudante de idiomas, normalmente uma conta bloqueada, porque você só pode movimentar até uma certa quantidade ali, você pode sacar até certa quantidade por mês, para que você realmente consiga pagar suas contas e tudo mais. Então, para quem é estudante de idiomas, você vai abrir uma conta bloqueada. Ravile, como é que é conta bloqueada em alemão? Sperrkonto, tudo junto. Sperrkonto. Então, das Sperrkonto, conta bloqueada. Ravile, não é o meu caso. Eu preciso abrir uma conta corrente. Eu não sou estudante de idiomas, eu já vou trabalhar, já vou para a Alemanha trabalhar e tudo mais. Ou mesmo já estou na Alemanha trabalhando, mas como é que é? Eu estou curioso, como é que é conta corrente em alemão? Conta corrente é Girokonto. Girokonto, tudo junto, com a sílaba tônica em cima do i. Girokonto. 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 Conta corrente em alemão. Claro que tem a opção de você às vezes tem uma conta no banco, quer um cartão de crédito, quer isso, quer aquilo, mas basicamente é muito importante que você saiba falar em alemão. Conta bloqueada, conta corrente, e saiba que é muito importante que você realmente abra uma conta aqui na Alemanha logo no começo.
Eu, por não ser independente no idioma, logo no começo eu tive problema com a abertura de conta. Por quê? Eu tinha que abrir uma conta bloqueada por ser estudante de idiomas, e aí eu fui num banco, o banco falou, não, a gente não está abrindo mais conta bloqueada, não. Quem está abrindo conta bloqueada agora é um outro banco. Ah, eu fui no outro banco, aí esse banco falou, não, a gente não abre conta bloqueada, é só o outro banco, que é o primeiro que eu tinha ido. Eu falei, não, não acredito nisso não, meu Deus do céu. E aí, na época, eu sabia inglês, mas as pessoas não queriam falar inglês, ou não queriam, ou não sabiam falar inglês, né? E meu alemão ainda era precário. Então, foi tudo uma dificuldade, foi um estresse danado. E às vezes eu ficava assim, depois de 2, 3 horas tentando resolver a mesma situação, indo para um banco, indo para outro e tudo mais, eu ficava tão estressado que eu falava assim, vou para casa hoje. O meu dia hoje meio que acabou, porque eu estou tão cansado, tão exausto aqui. Amanhã eu resolvo essa situação. Aí dormia, porque eu sempre penso assim, cara, se hoje está muito ruim, eu vou dormir, amanhã é outro dia, amanhã eu vou acordar com a mente mais descansada, vou processar as informações ali e tudo mais. No outro dia eu vou e resolvo. Então, aí no outro dia eu acordava, eu já ia mais com um aparato maior de informações, de argumentações e tudo mais. Então, eu voltava ali, fui no primeiro banco e falei, ó, não, vocês têm que abrir a conta para mim porque a informação oficial é de que vocês são responsáveis por isso e tudo mais. Aí a pessoa vai, entra para conversar com o gerente, isso aqui, aí volta, não, realmente não sei o quê. Ou seja, a mesma pessoa que tinha me ignorado no dia anterior, agora reconhece que ela errou e vai abrir, então, a conta para mim, a conta bloqueada e tudo mais. Então, realmente é tudo muito cansativo quando você tem um alemão precário. Eu tinha um alemão precário na época, né? Mas quando você é independente no idioma, você consegue resolver isso tudo muito mais fácil, porque independência significa justamente isso. Resolver as situações do dia a dia sem depender de uma outra pessoa. Ah, Ravilha, resolver sem nenhuma dificuldade, fala tudo sem travamento, não, não é isso. Mas é realmente você ter estudado esse tipo de tema, ter adquirido o vocabulário que você precisa normalmente usar para essas situações, e você vai conseguir se comunicar, vai entender, porque aquele vocabulário, para aquele tipo de situação, você já domina boa parte dele, né? Beleza? Então, realmente é muito importante você dominar vocabulário relacionado à abertura de conta no banco, conta corrente, conta bloqueada, cartão de débito, cartão de crédito e tudo mais. Então, Ravile, como é que eu falo em alemão assim, ó? É, eu gostaria de abrir uma conta. Eu gostaria de abrir uma conta corrente. Como é que você fala isso em alemão? Se você for independente no idioma alemão, você vai saber falar isso. Eu gostaria de abrir uma conta corrente. Então, ich möchte gern, então eu gostaria de bom grado, né? Ich möchte gern ein Girokonto eröffnen. Eu gostaria de abrir uma conta corrente no banco. Então, você pode chegar para o atendente ou para a atendente e falar isso. Ich möchte gern ein Girokonto eröffnen. Gostaria de abrir uma conta corrente. Não seria maravilhoso já ser independente no idioma alemão? Já sei qual banco que eu preciso ir, já vou munido de informações para que a pessoa realmente não me mande embora sem motivo, sem ter uma justificativa plausível. Então, já tenho as informações aqui, sou independente no idioma, vou resolver a situação. Se ela falar alguma coisa, eu vou falar, não, não é assim, já procurei informação no site oficial de vocês, inclusive, e tudo mais, está aqui, e não sei o que e tal, e você consegue resolver a situação com autonomia. Isso é muito maravilhoso quando isso acontece. Então, gente, usando essa metodologia, essas técnicas e estratégias focadas em aspectos práticos do dia a dia, você acelera muito, muito, muito o teu aprendizado de alemão. Então, esses foram ensinamentos que vocês deviam aplicar o quanto antes para aprender alemão do jeito certo e aprender mais rápido. Então, imagine só que vocês, dentro de 6 meses, vocês conseguem atingir a independência e viver uma vida mais plena num país que fala alemão. Você não tem ideia do quanto isso abre portas, beleza? Então, grande abraço, grande beijo e até o próximo vídeo.